Tragédia na zona sul de São Paulo. Um deslizamento de terra na comunidade do Morro dos Macacos, em Cidade Ademar, destruiu 4 casas e deixou 2 vítimas fatais. Uma mulher grávida e um menino de 3 anos de idade. Os moradores já tinham mostrado preocupação com as condições do terreno. É que no local do acidente, a Prefeitura de São Paulo realizava uma obra de contenção de encosta. Segundo os moradores, o deslizamento aconteceu por volta das 11 horas da manhã. No momento eu tremia muito, eu fiquei muito em estado de choque, mas a minha primeira reação foi pegar o telefone. Eu liguei para o meu pai que havia acabado de sair de casa, dizendo a ele que havia desmoronado a construção que a prefeitura estava fazendo. Aí ele pediu para que eu ligasse para o 190, eu desliguei o telefone, liguei para o 190, todos começaram a se aproximar para poder ver o que estava ocorrendo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 9 casas foram atingidas com um desmoronamento e 4 ficaram totalmente destruídas. Uma vizinha minha perdeu a nora e o bebê de 5 meses que ela estava esperando, está lá morta. No local, a Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo realizava uma obra de contenção de encosta. Os moradores afirmam que chegaram a interditar a obra por 1 semana, mas o engenheiro garantiu que não teria risco nenhum. Ele garantiu para a gente que não correria risco nenhum, que ele estava fazendo essa obra totalmente segura. Com isso nas palavras dele. Só que a gente percebendo o risco, com muita água descendo, a gente não concordou e paramos a obra por 1 semana. Após o deslizamento, a Defesa Civil interditou cerca de 50 casas. Nós somos obrigados a morar nesse lugar porque não tem outro lugar para morar. Eu mesmo não tenho. O que eles vão fazer com todas essas pessoas que estão aqui? Essa é a pergunta que nós temos para fazer para o governador, para o pessoal que trabalha na Câmara Municipal. O que eles vão fazer conosco aqui? Segundo a Prefeitura de São Paulo, durante as obras, 422 famílias foram transferidas da região por meio do programa de aluguel social. Outras 72 decidiram permanecer no local. A área era considerada de risco e a obra tinha como objetivo evitar os deslizamentos. E para falar mais sobre a tragédia na Zona Sul de São Paulo, a gente convidou o Clodoaldo Lima Pires, que é integrante da Comissão de Moradores da Prodivisa. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite. Bom, você participou dessa conversa com a Prefeitura para entender melhor, compreender quais os riscos daquela obra? Não, para a gente participar com a conversa com o engenheiro, a gente falamos que ia montar uma comissão de moradores, eu faço parte dessa comissão de 10 pessoas, e ele pediu que ia montar essa comissão para não causar tumulto. E há 15 dias atrás eu tive uma conversa com ele, e a gente alertou ele desse risco, e ele falou que está totalmente seguro, e ele falou que as famílias que foram removidas já estavam no auxílio aluguel e as que estavam para ser removidas não estavam concordando com o auxílio aluguel. Então eles, não há ordem de despejo nem de desapropriação, então eles fez uma oferta de compra do imóvel por metros quadrados. Só que o que acontece? Eles estão querendo pagar o valor abaixo do mercado e os moradores estão resistindo por isso. E que o valor que a Prefeitura diz que tem uma tabela que a gente não teve acesso, não corresponde aos valores que a gente já viu o comentário que não corresponde aos valores que eles querem pagar para nós. Tá, então estava havendo essa negociação, tanto os moradores quanto a Prefeitura sabiam que ali era um lugar de risco, estava havendo essa negociação, mas não estava avançando? Não estava avançando, estava parada. Essa obra está muito lenta, ela tem mais de 2 anos que ela vem acontecendo e os moradores que estão na encosta, eles sabiam também do risco que corria devido à Prefeitura ter alertado, só que eles continuavam trabalhando entre sábado e domingo, às vezes até mesmo com neblina, que era uma situação de risco maior ainda. E hoje, para completar, hoje não estava chovendo, quando houve o deslizamento e a máquina desceu junto, que foi uma terra solta, e soterrando essas famílias aí, e a gente se manifestou, e o engenheiro falou que não ia atender as demandas da gente como a gente queria, mas na verdade a gente não quer uma demanda de nível de luxo, a gente quer uma demanda de necessidade, porque uma pessoa que tem um imóvel avaliado em torno de 100 mil reais, de 120 mil reais, que teve uma vida inteira, 18 anos que eu moro ali investindo, eles estão querendo pagar 20 mil reais, 15 mil reais, que não é justo. E essas famílias que já foram removidas estão recebendo o auxílio aluguel? Estão recebendo auxílio aluguel de 300 reais por durante 1 ano. Eles falaram que iria prorrogar por mais 1 ano caso os prédios não ficassem prontos a tempo, que é a moradia popular. Bom, e agora a associação tem planos de alguma ação? O que vocês pretendem fazer em relação a essas moradias que continuam lá? Na verdade, a gente está fazendo plano de dar assistência primeiro às famílias que estão desabrigadas devido a esse acidente dessas 4 casas que foi desmoronada, né? Só que a gente vai ter que sentar e conversar com o engenheiro sobre a Prefeitura da cidade de Ademar para ver se ele toma providência e ajusta um valor melhor
de melhor condições para que as pessoas não tenham resistência, porque todos os moradores falam que a gente queremos uma boa situação, uma boa estrutura, boa infraestrutura dentro do ambiente, mas também queremos ser valorizados, porque tem pessoas que têm casa avaliada em torno de 80 mil reais e eles ofereceram 15. E como é que são as condições de moradia ali? Para ser sincero, algumas casas, eu já chamei o engenheiro para verificar, algumas casas não oferecem risco. Esse risco partiu a partir do momento que a empresa começou a mexer na área, começou a mexer nas encostas. Aí sim, está oferecendo um grande risco para as demais famílias que não se considerava área de risco. Porque nós tivemos uma reunião há 10 anos atrás, eles falaram que ia remover o pessoal que estava na área de declinação muito forte, que era a área de risco. Essas pessoas foram removidas, mas ele não fez nenhum planejamento para não afetar as famílias embaixo que não se considerava área de risco. Hoje ela é área de risco porque eles colocaram em risco. Mas a gente olhando as imagens de onde aconteceu aquele acidente, elas são muito impressionantes. Parece, olhando assim de longe, que aquilo tem um risco mesmo. Inclusive, quando em 2004 houve deslizamento da mesma forma, no mesmo local. Ali já houve outro deslizamento? Só que estava devido ter árvore, ter algumas casas, alguns barracos. Não teve vítima, porque deslizou lentamente, deu tempo suficiente para as vítimas sair de lá de dentro, das suas moradias, não teve vítima. E agora houve vítima devido ao acostamento da prefeitura está sendo feito mal planejado. Qualquer um que ir lá pode ver que o planejamento está péssimo. Não? Pois é, a gente vê aí por essas imagens, olha ali, tá vendo aquele morro ali atrás? Dá a impressão de que aquilo vai deslizar. Não, sem dúvida. Mas você mora ali no pé daquela... Eu moro na Avenida Alda, que é paralela àquela avenida que houve o deslizamento. A Avenida Alda ela faz paralelo com a Giovanni David, que é conhecida como Estrada da Saúde. E as casas que continuam lá agora estão interditadas? Eles interditaram em torno de 50 casas que está próxima à área para evitar maiores problemas, né? E a gente está ali para ajudar as famílias que foram interditadas, né? Você mesmo vai continuar lá? Não, eu vou continuar porque na minha casa eu já mandei o engenheiro avaliar e estou totalmente fora de risco. Eu estou na Avenida Alda, eu estou longe, só que eu me manifesto porque a gente sempre se manifestou em ajudar o próximo, né? Uhum. Tá certo, Clodoaldo. Muito obrigado pela sua presença aqui e boa sorte para vocês lá. Obrigado a você, obrigado eu.